Esse evangelho, para nós, uma reflexão importante, conversando aqui com a Ana mais cedo, sobre situações do cotidiano. E, dentro dessa perspectiva, estava em um evento, no sábado à tarde, e uma pessoa me fez uma pergunta, perguntou se eu era espírita. E na hora que ela fez a pergunta se eu era espírita, eu acabei fazendo uma digressão, voltando desde a época em que eu conheci a doutrina dos espíritos, que eu comecei a ler, que eu fui ao primeiro centro espírita, que eu tive restrições em entrar no centro espírita a primeira vez. E aí comecei a refletir a época em que eu não sabia se eu dizia que era espírita, a época que se tinha vergonha disso ou não sabia o que era. Quer dizer, me veio um conjunto de digressões e me levaram até o momento em que em um curso lá no Centro Espírita Paulo Estevão, o coordenador falou que espiritismo sequer era uma religião. E aí me veio a mesma digressão, fui pegar o livro do Kardec, fui pegar as obras póstumas, fui pegar a revista espírita, e tinha um questionamento exatamente se espiritismo era ou não era uma religião. O texto do Allan Kardec dizia: espiritismo é uma religião? E disso gerou inclusive uma fala que nós somos convidados a fazer, para falar lá no Paulo Estevão sobre isso, se espiritismo era ou não era uma religião. E depois, lá na Casa de Caridade, uma fala sobre religião e religiosidade. E é interessante, porque na hora que ela fez essa pergunta, todas essas ideias me vieram à mente, na mesma hora. E eu parei e respondi para ela exatamente que eu era alguém que procurava uma religiosidade, que era alguém que estava compreendendo que a vida era algo além da vida material e que tinha uma parte natural da vida da qual eu só era um elemento, e que eu procurava sempre compreender melhor essa parte e fazer a minha função. E aí fui apresentar para ela exatamente essa questão, no sentido de que a religião, quando se diz religião, quando se diz que tem uma religião, quando se apresenta para as pessoas com uma religião, o que starta na cabeça das pessoas é um senso de separatividade. Porque aquele que é espírita, por exemplo, quando nós nos dizemos espíritas, ele traz toda uma carga de memórias que vai fazer com que ele nos aceite e ache interessante ter amizade conosco, porque nós compartilhamos das ideias que ele tem. Ao mesmo tempo que quando nós dizemos que somos de outra determinada religião, vem alguém que, por exemplo, que porventura possa ser evangélico ou possa ser muçulmano, que vai trazer toda uma carga de outras ideias que provavelmente vão recriminar a postura, porque nós nos dizemos espíritas. Se dissermos para o católico, ele também vem com a carga de restrições. Se dissermos para o umbandista, ele também vai dizer que o próprio Umbanda surgiu de uma dissidência, mas ele não olha para a estrela, que era o que o Buda dizia: quando eu apontar para a estrela, olhe para a estrela, não olhe para o meu dedo. Então, quando alguém se interessar por uma religião, ela deve, essa pessoa, participar, eu creio, da que lhe dê maiores possibilidades de questionamento e desenvolvimento humano e espiritual. E aí nós encontramos, dentre essas várias possibilidades, o espiritismo, que também não é a única. Os próprios espíritos falam de uma
convergência, que um dia, conta no Livro dos Espíritos, haverá uma religião, e eles não dizem que é o Espiritismo, que comportará uma convergência de todas as outras, fará o que é necessário, fará com que as pessoas, ao invés de se dividirem pela religião, elas se juntem, elas se unam, e todas procurem, ao invés de serem pessoas de uma religião, defendendo uma bandeira de uma religião, sejam pessoas que busquem uma religiosidade, ou seja, uma ligação constante com a natureza das coisas, com o Criador. Para os taoístas seria com o Tao, com o caminho. E aí nós encontraríamos essa perspectiva. Foi nesse momento que eu comecei a refletir qual era o meu papel enquanto pessoa que frequenta o Espiritismo, que gosta, que compreende que a parte moral do Espiritismo é a parte tida como religião. Mas religião é algo que nos leva à religação, nos ligarmos com Deus, nos religarmos com Deus, mantermos constantemente essa linha espiritual, como tem a estrela de Davi, que é uma estrela, para quem lembra dela, são 2 triângulos equiláteros, que é aquele triângulo que tem os 3 lados iguais. É muita base onde está, mas a ponta, lembrando que tem algo mais. E depois vira, inverte a pirâmide e fica muita base na parte espiritual, mas não esquecer onde está. E juntando os 2 triângulos equiláteros, forma a estrela de Davi, uma estrela de 6 pontas. Os numerólogos, por exemplo, falariam do 33, que seria a idade do Cristo. 3 pontas do primeiro triângulo, 3 pontas do segundo triângulo. O verbo que se fez carne, aquele que tinha o equilíbrio, o ser mais perfeito para os cristãos, que já pisou na matéria. Perfeito porque conseguia o equilíbrio entre matéria e espírito. Conseguia juntar as 3 pontas de um triângulo com as 3 pontas do outro. As 3 pontas espirituais com as 3 pontas materiais. E aí é que vem toda uma linha. Quando, naquele livro Boa Nova, Jesus foi falar em Nazaré, os apóstolos viram que muitas pessoas falavam mal dele. E começaram a combater as pessoas, rebater. E quando Cristo terminou sua fala, ele seguiu e eles foram com o Cristo. E Cristo não falou nada e eles chegaram para ele e disseram: mestre, você viu como as pessoas falavam mal do Senhor, mas nós não deixamos por baixo, nós lhe defendemos. E Jesus continuou calado. E como eles ficaram inquietos porque queriam uma resposta do Cristo, eles disseram: mestre, nós fizemos certo, não foi lhe defender? Nós defendemos a sua mensagem, a sua palavra. Aí o Cristo viu que realmente eles queriam um retorno dele, que a gente chamou de um feedback. Jesus olha para eles e diz assim, que no caso era Pedro que tinha perguntado, ele disse: Pedro, quem te disse que eu vim aqui para agradar a todo mundo? Quem te disse que eu tenho a pretensão de ser querido de todos? O meu papel aqui não foi me divulgar. O meu papel aqui nesse momento foi tentar desenvolver essa semente, que é o reino de Deus dentro do coração de cada pessoa. Ou seja, estabelecer as bases de uma religiosidade verdadeira, independentemente de ritos. Ele diz: eu trago uma palavra que traz como centro o amor, como centro esse dever de responsabilidade que as pessoas têm de estarem no presente,
assumirem as suas responsabilidades, cumprirem as suas funções e não fugirem disso, conseguirem ser pais materialmente, filhos materialmente e seres humanos, espíritos em aprimoramento para Deus, para o desenvolvimento da humanidade, da espiritualidade. Então, Pedro, cada um vai pegar a mensagem conforme o nível evolutivo em que esteja. A mensagem, eu não tenho pretensão que ela chegue a todos os corações na hora que eu quero, mas eu estou plantando a semente, eu estou cumprindo o meu papel. Muitos vão entender, outros ainda não vão entender, mas com o tempo, essa semente que eu estou plantando, ela se desenvolverá. Uma hora ou outra, esses caminhos se abrirão e a minha mensagem vai estar lá, mas eu não tenho a pretensão de ficar rebatendo de ninguém. Quando nós dialogamos, por exemplo, com o taoísmo, ele fala a mesma coisa, que nós não devemos ficar querendo convencer os outros de nada. Lá dentro da literatura dos anônimos, alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, neuróticos anônimos, codependentes anônimos, eles têm um lema que diz: viva e deixe viver. Quando nós pegamos a resposta que o Chico Xavier dá para as pessoas que ficavam questionando qual era a posição dele, se ele era vaidoso, se não era sempre testado o Chico, ele apenas olha para as pessoas e diz: dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Ponto. É o mesmo viva e deixe viver. É o mesmo Cristo dizendo: Pedro, quem te disse que eu tenho a pretensão de agradar a todo mundo? Quem te disse que eu vim aqui para propalar o meu nome? E pasmem, Jesus Cristo não era cristão. Jesus Cristo era judeu. O cristianismo só foi surgir muitos anos depois da passagem do Cristo, só com Constantino. E é interessante, porque a própria lógica de calendário com o ano 1 já vem depois, muito depois da passagem do Cristo. Muito depois mesmo. Jesus Cristo não era cristão. Por quê? Porque essa doutrina dos espíritos, ela apenas está dizendo o quê? Que os espíritos se comunicam porque o espírito não morre, ele é imortal, e que nós vamos nos encontrar sempre, e que estamos em um processo de evolução constante. Como diz aquela música: um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro todos nós seremos anjos. E aí a questão da prece, fazer a prece para Deus, para Jesus, para um santo, para outras entidades. A questão é: qual é a energia que está sendo emanada na sua prece? Qual é o seu nível de compreensão sobre o que está sendo pedido? Qual é o nosso nível de aceitação e de desapego com relação às coisas que estão nos acontecendo? Qual é o nosso nível de compreensão de que nós somos apenas um elemento? Qual é o nosso nível de sinceridade ao dizermos, na oração que Jesus nos ensinou, que seja feita a vossa vontade antes da minha? Até que ponto nas nossas orações nós estamos aceitando e dizendo que seja feita a vontade de Deus antes da minha, dizendo: Deus, levanto para cumprir a tua vontade? E até que ponto nós estamos pegando a espada para cortar a orelha do soldado, ou seja, para atacar as pessoas que porventura nos desagradam? Porque o Cristo simplesmente se entregou. E quando Pedro cortou a orelha do soldado, ou seja, quando ele não aceitou, quando ele não deixou o rio fluir, não deixou o ciclo da vida acontecer, Jesus olhou para ele e disse: guarda a tua espada, porque quem vive pela espada
também vai morrer pela espada. É a via crucis, esse equilíbrio do Cristo que está lá, como nós dissemos, a estrela de Davi, ele é a representação nos 33 disso. Os 33 anos de vida. Quando chega para Pilatos, que está lá em João, e Pilatos começa a o interrogar e Jesus não responde nada. E quando Pilatos olha e diz: você sabe quem eu sou e qual é o poder que eu tenho? Porque ele era lá mais importante do que o rei, porque o Estado lá estava governado por Roma, e ele era o representante de Roma. Jesus olhou para ele e disse: tudo que está embaixo, só está embaixo, porque o meu Pai, que está em cima, permitiu. E a partir daí ele começa a responder ao nível de aceitação. Quando ele estava, antes de ser entregue, ele sentiu o que ia acontecer com ele, ele não fugiu, mas ele entrou em meditação e oração. Nos Anônimos isso é o 11º passo. Ele foi, pediu aos seus discípulos que ficassem lá em oração, que ele ia meditar sozinho. Quando ele foi meditar, consta lá no Evangelho que ele disse: Pai, se podes, olha uma prece, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Quando ele viu que os soldados chegaram, ele simplesmente se entregou, porque ele viu qual era a vontade do Pai. Quantas vezes nós, nas nossas preces, estamos pedindo compreensão, aceitação, compreensão de que as coisas na matéria, elas são passageiras, que elas são passageiras porque a vida tem ciclos e o rio tem que seguir para algo muito mais denso e poderoso, que é o mar. Todo o rio corre para o mar. Por que a gente quer parar a água? Será que nós estamos compreendendo isso? Será que nós estamos entendendo que a crise, por vezes, é um alerta para que nós olhemos por outros horizontes e percebamos que é hora de crescer? Se simplesmente a gente deixar que o rio flua, não é se entregar a morrer afogado. Você está no rio, o rio flui, é só nadar com ele, é diferente de nadar contra a corrente ou de querer represar a água. É viver com as forças da natureza e não viver contra as forças da natureza. Mas para viver deixando que o rio flua, tem coisas que nós temos que fazer, por exemplo, como às vezes nos agarrarmos a algum tronco ou nadarmos. Mas o que nós fazemos por vezes nas nossas preces é querer que o rio pare. E é lógico que nós não vamos conseguir. Pode até ser que por algum tempo a gente consiga segurar algum fluxo, represar. Mas o que acontece? Se a energia que proporciona a fluência do rio continuar, o que vai acontecer com a nossa represa? Uma hora ela vai estar cheia, a água vai passar por cima, e onde a água passa por cima, não tem quem segure, porque não tem quem segure uma força da natureza. É muito melhor lidar com a natureza, e é impossível lidar contra a natureza. Isso tem a ver com a prece. Isso tem a ver com a religiosidade, independentemente da religião. E foi aí que, refletindo e ainda continuo tentando amadurecer a minha reflexão, que eu fiquei pensando, qual é a minha posição religiosa? A minha posição religiosa é tentar ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém. Tentar me unir a todas as pessoas e não me separar. Tentar ajudar ao invés de ser obstáculo. E aí independe de qual seja a religião.
Por isso que nós começamos a trabalhar, inclusive nas falas espíritas, vários textos distintos. Porque o espiritismo não precisa de pureza. O espiritismo, ele é uma religião, uma ciência e uma filosofia que é apenas a revelação dos espíritos, que foi codificado por Allan Kardec com o Livro dos Espíritos em 1857, em que várias pessoas fizeram centenas de perguntas sobre a nossa relação, nós encarnados, com o plano espiritual e com Deus. E dentro dessas respostas tem toda uma marca de conduta moral que não precisa de pioneirismo. Por exemplo, a lei de causa e efeito, que está lá no Livro dos Espíritos em 1857, dizem os historiadores que na Tábua de Esmeralda, no Egito, com Hermes Trismegisto, em torno de 3.500 anos antes de Cristo, era um dos 7 princípios que explicavam todo o funcionamento do universo, a causa e o efeito. Então o Espiritismo é esse conjunto, um sumário de ideias de toda a humanidade, das melhores ideias selecionadas pelos Espíritos, para provar que é natural a pessoa nascer, crescer, morrer, renascer e progredir sempre. Que é natural que as pessoas se reencontrem e que é natural que quem está vivo se comunique, apenas por meios diferentes. Nós, encarnados, estamos na sintonia dos encarnados e nos compreendemos usando os nossos 5 sentidos. Os espíritos desencarnados se comunicam com outros espíritos desencarnados porque eles estão vivos, em outra sintonia, usando outros sentidos. E aqui tem pessoas que vêm por escolha e programação espiritual com algo chamado mediunidade, que é ser o meio de comunicação entre esses vivos desencarnados e os encarnados, para se comunicarem somente quando for necessário. E naquele momento do século XIX, 1857, os espíritos vieram para dar orientações gerais, não para substituir nenhuma religião, demonstrando o caráter religioso do espiritismo, mas se for para ser algo de convergência, trazendo quaisquer textos e reflexões que façam com que as pessoas tentem observar-se moralmente e serem melhores do que elas mesmas a cada dia. Aí elas seguem a lei do progresso, que é outra lei natural. Compreendendo isso, nós temos muitas possibilidades de desenvolvimento humano e espiritual. Muito mais possibilidades do que apenas tendo fé como uma ideia, porque basta observar. Para os que gostam da ciência, é só observar como é que pode estarmos aqui em pé e estarmos em cima de um planeta que é uma bola que está suspensa, sem estar fixada em nada e está rodando. Por isso que nós temos um dia com 24 horas, são 24 fusos, é o tempo em que a Terra dá a volta. Quem está no centro é o Sol. E nós não caímos. E qual é o nosso poder de governabilidade sobre isso? Mas muitos vão dizer que o homem não foi à Lua, vão dizer que a Terra não é redonda, vão dizer que não tem outros planetas. Mas, por exemplo,
Não vão dizer por que elas não conseguem aumentar um côvado na altura. Não vão dizer por que todo mundo nasce, cresce e morre. Não vão dizer por que todo dia tem manhã, tarde e noite, e no outro dia tem manhã, tarde e noite de novo. Não vão dizer por que nós vivemos em torno de 100 anos e por que tem efemérides, que são espécies de insetos, que duram 24 horas, que eles se formam na beira dos rios, passam um tempo lá, mais ou menos um ano, como larvas, se desenvolvem, criam asas, voam, se reproduzem e em 24 horas a vida deles cessa. Não vão conseguir dizer porque muitas vezes o melhor solo, bem arado e tudo, não consegue produzir. E que por quê? Que às vezes nasce uma flor linda no asfalto. Não vão conseguir. Não vão conseguir dizer por quê. Por mais que façam o que eles entendem que é logicamente certo, no comércio, nos negócios, na vida pessoal, nos relacionamentos, por que que às vezes eles não dão certo? Se é que isso existe. Porque para quem entender que nós somos apenas um elemento dentro de um contexto geral, tudo o que está acontecendo é certo, porque não existe acaso, porque Deus sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada pessoa. Que o que a gente disse hoje que não está dando certo é porque exatamente uma porta ou várias portas estão sendo abertas, mas se a gente olhar só para a porta que está fechada, nós não vamos conseguir ver as oportunidades. E o nosso problema é esse, olhar para a porta fechada. E por que que nós olhamos para a porta fechada? Por que que a nossa prece é assim atravessada? É uma prece que pede que Deus nos afaste das dores que nós temos necessidade para aprender. Exatamente porque nós deixamos de ter atenção e compreensão e nos apegamos às ideias. Que as ideias são coisas do passado. Por quê? Porque nós temos medo. Foi outra coisa que os apóstolos perguntaram ao Cristo. Começaram a falar de homens maus para ele, lá no livro Boa Nova. E Jesus disse: os homens, antes de maus, eles têm medo. E o medo é isso. É uma incompreensão. É o apego a uma ideia de passado, porque o passado é o conhecido. E o presente é onde está a riqueza das oportunidades. Mas nós queremos nos apegar ao que já vivemos. Daí é que se tem a noção que o Sirihan fala de prazer. Ele diz: prazer não é algo ruim. O que se torna complicado é se apegar ao prazer. Porque o prazer vem, assim como a dor vem. Ambos são para nos ensinar. Mas qual é o problema que acontece? Quando nós estamos vivendo o prazer, não queremos deixar que ele passe para que a dor ou um momento de certa estabilidade aconteça. Nós queremos sempre viver no prazer. Aí nós nos tornamos escravos do prazer. Olhando para o que nós gostamos no passado e querendo repetir isso no futuro. O que acontece? Deixamos de enxergar as oportunidades do presente. O Jiddu Krishnamurti fala o que é o desejo. Ele diz: o desejo é isso. Um dia você teve uma experiência de algo que lhe gerou prazer e você achou bom. Aí você achou que era seguro porque você achou bom e achou que era um terreno conhecido. Já viveu, né? O que acontece? Não quer deixar passar. Aí fica sempre pensando em conquistar aquilo novamente. É olhando pelo retrovisor e criando uma lente para olhar para o futuro. Lógico que não vai dar certo. Gera o desejo. É esse espaço entre o passado e o futuro que a gente quer, com base nessa segurança desse prazer aí. Deixa de viver o presente. Não tem presente. Não se enxerga oportunidade. Aí, logicamente, o que é que vem? Ansiedade. O que é ansiedade? É
essa lembrança de um prazer do passado, essa vontade de retornar ao prazer o quanto antes, e não sabe esperar um momento, que é outro momento de aprendizado, que é o presente. O que acontece? Ao invés de passarmos só pelas dores que vão nos ensinar, as dores necessárias, nós criamos uma vida de dor e sofrimento, porque é doloroso ficar aguardando porque não vem, porque o passado não volta, ele já passou. E é importante, lembrar do passado é uma coisa, apegar-se ao passado é outra coisa. Lembrar do passado é ver, lembra e passa. Apegar-se ao passado é olhar para o presente com a lente do passado, querendo que no futuro o passado se repita, mas pela lei natural ele não tem condições de se repetir. Ah, então o presente é desgraçado. Não, o presente ele é luminoso. Só que muitas vezes nosso apego ao passado nos impede de enxergar toda a luz que tem no presente. E aí nós nos apegamos a ideias. Aí as nossas preces, Ana, não são preces de libertação do passado. O pessoal diz isso, né? Se liberta. Não, são preces de querer manter o rio parado, mas um rio não para, ele não é açude. Nós deveríamos ter, talvez, compreensão de nos religarmos constantemente ao Criador e dizermos: Pai, que seja feita a vossa vontade antes da minha. Vida aconteça, flua, que eu sei que depois da noite vem a aurora, se eu quiser ver. E aí é o momento da prece. Já pensou? Naquele livro que dizem que os Vedas pronunciavam uns para os outros em torno de 4.500 anos antes de Cristo, o Ramayana, teve um dos homens lá, que era tipo um semideus na cultura deles, que eles passaram 10.000 anos em penitência. E aí o deus deles lá era Brahma. E Brahma resolve atendê-los com 10.000 anos de penitências profundas. Eram 3 irmãos. E ele pergunta a um deles o que é que ele quer. Um pede todas as riquezas do mundo, a imortalidade. E tem um que diz assim: eu só quero uma coisa, que eu nunca descumpra o Dharma. Para os Vedas, o Dharma é a lei que mantém o universo em ordem, que impede que as estrelas caiam no chão e que impede que o mar invada a terra, que mantém todas as coisas em equilíbrio. Ele pediu só isso: eu quero somente que eu nunca me desvie do Dharma, nem para cima, nem para baixo, nem para um lado, nem para o outro, nem para frente, nem para trás. Quando Brahma ouviu isso, diz: pois porque você pediu isso, eu também te dou a imortalidade. Já pensou se nós pudéssemos compreender as realidades da nossa vida com aceitação, Ana? Se nós abandonássemos o desejo de continuidade. Já pensou que o desejo de continuidade faria uma criança ficar onde? Na barriga da mãe. O desejo de continuidade faria a criança que só sabe andar de 4 pés continuar andando de 4 pés, porque ela não conhecia, ela não sabia que no futuro ela ia ter maior flexibilidade andando apenas de 2 pés. Mas se perguntasse para ela, quando ela engatinhava, se ela queria deixar de engatinhar, o que ela ia dizer? Não, porque o engatinhar era o conhecido. Quantas vezes nós não estamos apegados ao conhecido?
querendo dar continuidade ao que não serve. Agora, depois que a gente conhece, o que é isso? Falta de fé, ou falta de compreensão, ou falta de atenção, que a vida só acontece para o melhor. Desde que a gente abandone o espírito de continuidade. Por quê? Porque a vida é movimento de relações e a gente quer dar continuidade ao prazer do passado. Ah, perdeu o emprego, tá bom. O que é que vem? Se souber observar, vai ver. Quantas vezes aqui, cada um aqui não deve ter uma lembrança de uma situação em que achou que ia morrer, um relacionamento que acabou, um negócio que não prosperou, alguém que a gente amava muito que desencarnou. Quem já passou por situações assim? Aí eu pergunto, morreram? Querem voltar? Mas na época queriam que tivesse acontecido? Não. Esse é o problema da prece. É porque a gente tem prece apegada ao passado. Essa é a dificuldade. Compreender a natureza das coisas da vida. Coisa mais interessante que eu ouvi o Dalai Lama dizer. Dalai Lama, responda. Onde é que reside todos os problemas do mundo, Dalai Lama? Que a gente está acabando a entrevista. Olha a iluminação do Dalai Lama. Ele disse, vou responder com uma palavra. Eu disse, poxa, todos os problemas do mundo você vai responder com uma palavra? Ele disse, é. Ele disse, todos os problemas do mundo se resumem, né, com relação às pessoas, se resume a uma palavra chamada ignorância. Você tem que entender que tem a ignorância, que é aquele que ignora e não conhece e não quer saber. Por quê? Porque ele está apegado só ao que ele já sabe. A gente está cheio de experiência, de conceito, preconceito, ao invés da gente estar experienciando na vida. Ele diz, e tem a outra ignorância que é a pior de todas. Qual é? É aquela que a pessoa não compreende certo a natureza das coisas e fica usando essa compreensão errada para definir tudo como parâmetro. Então a natureza das coisas é o quê? Que o rio tem que seguir, que a vida tem que se transformar, mas que ela não cessa, que os rios não deixam de brotar e nem deixam de ir para o mar. Mas o nosso medo, que vem da nossa incompreensão, do nosso apego à ideia de querermos uma estabilidade, não há. Um dia a gente está saudável, outro dia está doente, depois está saudável de novo. Um dia está com um negócio, ele está na vaca gorda, depois ele está na vaca magra, depois se souber guardar, tem na vaca gorda de novo. Um dia está com filho, outro dia está sem filho, um dia está no relacionamento, outro dia está sem o relacionamento, um dia está num centro, outro dia está no outro. Então a vida é vibração, movimento, e a gente quer parar. Na hora que parar, está no ponto de desencarnar para recomeçar como uma criança, para aprender a andar de novo, para relembrar que a vida é movimento. Sem isso, só vamos ter preces que vão alimentar cada vez mais as nossas fragilidades, Sérgio. Preces que vão querer entregar a Deus um pedido de parar a correnteza do rio, de nos manter onde nós estamos. Só que, por vezes, o Criador, ele tem um lugar infinitamente melhor do que qualquer lugar que nós já ocupamos. Mas qual o problema? A gente pega logo na prece e diz,
Ô pai, faz isso não. Na hora que faz isso, já está em sofrimento. Na hora que deixa passar, sente a dor, mas não sofre. Por isso que os Espíritos dizem, a dor é necessária, mas o sofrimento é opcional. O que é sofrer? Sofrer é ficar remoendo, é não aceitar. E outro dia a pessoa disse, mas como dor é boa? Já pensou se você levasse uma topada, cortasse o dedo e não doesse? Ia gangrenar, depois você perdeu o dedo. Dor não implica em medo, mas sofrimento nasce do medo e alimenta o medo. Dor implica em cuidado. Se está doendo num canto, é porque tem algo para ser cuidado. Se está doendo no canto, é porque de alguma forma a nossa religiosidade vai nos religar com o Criador e Ele está dizendo para nós o quê? Preste atenção nisso, vá por este caminho, abra seu coração, porque eu vou dizer o que você deve fazer, se você quiser aceitar. Então, muita paz e uma boa semana.